Gente, não tem aperreio, não tem mistério, não tem alegria, só vitória. Agora vocês me escutam. Eita, que alegria! Bom dia mesmo! Como eu estava dizendo, né? Vocês estão acostumados a acompanhar as nossas aulas. A gente começar em pé, né? Aquela coisa toda. Olha só como eu comecei a aula de hoje, ó. Sentadinho, arrumadinho. Já estou preparando o que aqui? O que é que eu estou aqui acessando? O Educa Recife. Então eu espero que vocês agora, que ainda não tem o aplicativo, peguem aí o seu celular, que vai aparecer agora em sua tela 2 QR Codes, para que você, independentemente do modelo de seu celular, possa agora baixar o aplicativo, mandar a sua mensagem e interagir comigo aqui ao vivo, tirando sua dúvida, questionamentos, tudo nosso sobre a nossa aula de hoje. Já começou, hein? Já começou o gaguejado para vocês interagirem com a nossa aula. Mas também vale lembrar a vocês, né, que além do nosso aplicativo, vocês também podem nos assistir depois, né, posteriormente, no nosso canal do YouTube. Você chega lá, se inscreve, deixa lá o seu recadinho ou dúvida, que a gente está sempre acompanhando. Tanto eu como o professor Lami, a professora Vanessa, estamos sempre de olho aqui nos seus comentários. Então, olha só na tela, nosso tema da aula de hoje. Olha lá, fluxo, passando aqui embaixo, né? Tá não. Olha, fluxos, a Europa e os fluxos migratórios. Eita, nono ano, né? Que coisa boa. Olha só aí, ó. Geografia. Vamos embora aqui, ó. Mais um slide, ó. O canal no YouTube, para vocês acompanharem lá. Chega junto. E aqui já temos, ó, o momento de reflexão da nossa aula de hoje. Olha aí, ó. Tem até uma musicazinha. Eu acho que tem uma musicazinha de fundo, não sei. Mas assim o professor Lami sempre gosta, né, de trazer esses momentos de reflexão em sua aula. E aí, acompanha comigo, ó. Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Eita, gente, é forte, hein? Não vamos esperar, não vamos ficar no sedentarismo, acomodados. Vamos sempre pensar para frente, porque o futuro ele é a consequência do presente. Então, o que a gente faz hoje vai refletir lá na frente. Então, se você estuda hoje, aí pensa, poxa, professor, é tão chato de estudar, eu não gosto de estudar, mas vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E agora sim, para vocês não acharem que eu estou aqui sozinho, né? Acho que vocês sentem até saudade, né? Quando eu não faço, né? Esticou a palminha da mão, fez o gingadinho, passou aqui no rostinho dele, tem que mandar um beijinho, mas aí junto comigo, quem? Quem está aqui junto comigo? Vocês já sabem quem é, né? Vai aparecer o homem agora em sua tela. Saca aí, ó. Devinho, eu vou virar, Devinho, só para o pessoal ver aqui, ó, professor aqui, tá aqui com vocês aqui. Ô, gente, a gente tá aqui, começou de uma forma diferenciada, vocês viram, né? A gente inverteu, coisa do professor Gilson, né? Vamos fazer diferente, Eu disse, vamos, professor, fazer diferente, fazer surpresa para eles, aí ele cria a produção na hora, a gente faz isso aqui. A mensagem que o professor Gilson leu, mensagem linda. O senhor já falou dos QR Code, professor? Falou, então. Sim. Meu irmão, deixa eu chegar pertinho de você aqui. Deixa eu... Opa! Dino, quase. Segurei. Quase que eu mato Devinho aqui agora. Deixa eu chegar aqui perto aqui, ó. Meu irmão, te liga, cara. Tu baixar o QR Code, é 0800. Tu não vai pagar teus dados, não. Vai assistir a aula, repositório, vê quantas vezes tu quiser. Tá lá, ó. Tá vendo os dois ali? Te liga, cara. Te liga. Bolso, meu irmão, é bolso. Entendeu? 0800. Ah, vamos embora, gente. Vamos embora. Joga o slide na tela, por gentileza. Joga o slide na tela, não é o rostinho lindo, não, o slide. Joga lá, olha só, hein? Professor, por gentileza. Fica à vontade, viu? Vamos embora, gente, ó. Revendo o que a gente já viu, aprendeu, a gente aprendeu sobre a Europa, clima, relevo, hidrografia, vegetação. A gente passou, viajou por isso aí tudinho, conseguiu ver. Hoje a gente vai ver sobre fluxo migratório, mas vamos rever um pouquinho o que a gente viu, né? Lembra que o professor Gilson explicou muito bem para vocês como é que era geologicamente o continente Europa e Ásia, que se chamava Eurásia. Professor Gilson, dê uma relembrada para eles. Justamente, essa questão. Olha aí, a imagem é bem ilustrativa, né? Toda aquela questão da dimensão territorial, onde nós temos aí dois países que fazem parte aí dos dois continentes, né?
a Rússia, que é gigantesca, também territórios da Turquia. Temos lá aquela região do Monte dos Urais, professor, fazendo aquele intermédio, dividindo a Europa da Ásia, e aí justamente essa aí é a nomenclatura, hein? Eurásia. Euro de Europa, Ásia, da Ásia a Eurásia. Beleza, gente? Pronto, então só para vocês terem ideia, a gente viu essa questão aqui e viu também, gente, que a Europa está localizada aqui, justamente aqui, não é? Está aqui a linha do Equador, aqui embaixo um pouquinho do Equador, hemisfério sul, hemisfério norte, e ela não está mais naquela zona, né, professor? Justamente. Ela sai da zona tropical. Ó, linha do Equador, aí o Trópico de Câncer, Capricórnio, zona intertropical. A Europa um pouquinho mais acima, ó, que a gente chama zona do que, professor? Temperada, olha só, hein? Tá vendo, gente? Então, por isso que a gente teve essa variação climática, variação de vegetação um pouco diferenciada daquilo que a gente vê na América do Sul, nos países, ou nos territórios que estão dentro dos trópicos, né? Então, a gente vê vegetação diferente e clima um pouquinho diferente, pouquinho não, muito diferenciado, muito diferenciado, né? Diferenciado. Tá? A gente viu aqui para vocês que essa divisão é feita a partir de elementos naturais e históricos. A regionalização é feita com base na industrialização, considerando as questões políticas e econômicas da sociedade, tá? Então, isso foi muito importante. Oi? Enfim, vamos embora, pessoal. Eu gostei de viver ali. Gostei de viver ali. Uhum. Aí, essa questão, então, como é que é a divisão política econômica da Europa, tá? Tá aqui o gráfico aqui, vocês estão vendo aqui, em vermelho, a Europa Ocidental, tá? Em amarelo, a Europa Meridional. Em verde, que vocês estão vendo aqui, a Europa Setentrional. O professor Gilson vai dizer, daqui a pouco ele vai dizer, vocês sabem, né? Sabem. E a azul, a Europa Centro-Ocidental, e a amarelo, a Europa Central, tá? Professor Gilson, o senhor quer dar uma explanação? Justamente, mantenha aí o slide na tela, né? Porque é a questão que a gente tem até aqui no nosso território brasileiro, professor. Quando a gente tem o nosso mapa político, né? Mas aí está levando em considerações as questões tanto políticas como econômicas, né? Aí você vê aí, ó, países de azul, que justamente tem características, né, semelhantes, digamos assim, endêmicas. Já o amarelo também, características mais semelhantes. Aí vocês ficam assombrados aí com os termos, né? Quando a gente fala setentrional, vocês já sabem que é norte, né? Vocês nunca esquecem disso, né? E, enfim, professor, toda essa característica, né, dessa divisão territorial, marcada aí por esse fator tanto político, principalmente econômico, né? A economia é muito relevante nesse tipo de informação, de mapa. Pois é, então vocês estão vendo aqui, gente, esse é o mapa da divisão política econômica da Europa. Então vamos agora, tá? Professor! Sim, tem vídeo, hein? Espera aí, professor, tem que avisar meu amigo aqui, senão ele fica quebrado aqui. O senhor fez a gente prometer que estaríamos um vídeo de Veneza. Foi, realmente, eu citei isso, a gente ia mostrar Veneza aqui. Não foi isso? Aí trouxe? Tá aqui, vamos lá ver o vídeo de Veneza. Aqui, ver. se preocupe não, que não vai ter som não, pro meu colega ali não ficar, né? Tem uma músicazinha, você pode até tocar no violino a músicazinha se você quiser aqui, né? Mas vamos lá ver o vídeo aqui, Veneza, Itália. Mais uma vez? Agora. Internet linda. Bem, né, professor? Acho que Veneza não vai acontecer hoje, né, professor? Deixa eu voltar o vídeo aqui, porque às vezes voltando os slides, às vezes aí acontece de destravar, né? Billy sempre dá um jeitinho ali de dar uma carregada aí, quando a gente volta o slide, ele dá o toquezinho mágico dele lá e carrega de novo lá. Justamente. Ele sabe. É por isso que essa produção aqui, professor, eu nem me aperrei com essa produção aqui, porque a gente deixa sempre, deixa que a gente resolve, joga a bola. É jogador de futebol, ele joga a bola, é daquele que bate o escanteio e corre lá na área, cabeceia, ainda corre para depois pro centro do gol para bater. É esse tipo de jogador. Vamos ver se agora o vídeo sai agora. Vamos lá.
professor, acho que Veneza vai ficar para a próxima aula de novo. Olha aí, foi, rapaz. chegamos em Veneza. Você é Devinho realmente aí tá... Olha, então eu passei que... Isso aí é uma produção de Arnaldo, tá? Que é um dos nossos colaboradores aqui, que fez essa produção aqui, direto usando o Google fazendo um passeio de Veneza por esse canal de Veneza para ele. É, exato. Tá? Aí vocês agora já sabem porque o pessoal chama Recife de Veneza brasileira, né? Pois é, porque Veneza também é toda cortada por rios, né? Aqui esse passeio fantástico. É toda cortada por rios, Veneza. Isso. E o transporte principal dele lá são as glândulas, né? Isso. Tá? Que o pessoal chega no final, ele colocou até algumas imagens de algumas Tanto a glândulas. gente chama de transporte fluvial, Olha aí, né? ó. Olha aí. Chama de transporte o quê, professor? Fluvial. Tá? E aí dentro, ó, nas marés altas, as partes mais baixas de Veneza se alagam completamente, né? Mas aí a praça, quando é maré baixa, ele na praça lá, para poder chegar, e aqui Veneza totalmente cortada aqui por rios. Conforme promessa, o professor Gilson fez, aí já a parte quando alaga, né? Dada a missão cumprida. Então tá aí a... Olha. Um dia, será que Giovana foi lá já em Veneza? Já. Giovana já passou nas glândulas de Veneza, Giovana? Já! Olha aí. Tem Pense numa produtora viajada essa aqui. Essa é a praça principal, a Praça São Pedro lá. Ela me mostrou até umas fotos dela lá. Mais importante. Tem umas fotos dela lá? Tem, ela me mostrou. Pense numa produtora para andar o mundo essa daí, rapaz. Vamos embora. Então vamos estudar a Europa e os fluxos migratórios aqui agora, tá bom? Vamos entender primeiro, professor, alguns conceitos para a gente possa entender esse fluxo migratório. O primeiro deles é justamente o que é imigração. Imigração é o processo de entrada de um indivíduo em um determinado território. Ele se dá por motivações econômicas, políticas, culturais e naturais. No geral, os imigrantes buscam, por meio desses processos, uma melhor condição de vida. Ela é classificada de duas formas, professor. Ilegal ou clandestino, tá? Que é um processo que as pessoas do determinado país entram em outro de forma voluntária, sem se apresentarem ao órgão estatal responsável pela migração. Por isso, as leis de imigração são violadas e os estrangeiros que cometem são considerados ilegais. E a outra é justamente o imigrante legal, aquele que entra em um determinado lugar com autorização para permanecer ou mesmo exercer algumas funções desejadas. O senhor podia dar um exemplo para eles poderem... porque é como se, por exemplo, eu fosse aqui agora, pronto, eu não sou Giovana, né? Mas assim, eu quero ir para Veneza, eu quero conhecer Veneza na Itália, professor. Uma coisa eu estar formalizado com meu passaporte lá, ó, carimbado, e tem toda aquela questão, né, professor, de explicar, né? O que é que eu vou fazer na Itália? Você vem a trabalho, você vem estudar, você vem fazer o quê? Quanto período você vai passar aqui? Toda essa questão formal, ou seja, uma imigração legal. Mas aí, não quero ser formal. Eu quero chegar em Veneza e entrar lá de todo jeito. Aí eu pego lá, professor, carona nos navios, nos aviões, totalmente irregular, não me notifico, não tenho passaporte, nada, dentro na Itália, totalmente aleatório, ou seja, um imigrante ilegal, clandestino, correndo o risco, né, professor, de ser deportado, né, professor, mandarem de volta. Não, eu não quero você aqui, você está fazendo o que aqui? Totalmente legal, vai embora, devolvo. Inclusive, eu assisti uma aula sua que você falou sobre isso na América Central, o México ali, não foi, professor? Falava que o México, o pessoal faz muito essa imigração clandestina no México. Justamente, né, em direção, né, aos Estados Unidos, né? Aí, principalmente, é muito forte essa questão lá, né? Teve essa do Donald Trump, professor, intensificando ainda mais essa procura, né, dessas pessoas que estavam ilegais no país para que mandassem embora. Justamente toda aquela questão, porque todo professor tem pagamento de impostos que se torna interessante, né, para o país que eles estão recebendo essas pessoas. Toda a circulação de capital, né, tem todos esses fatores que interferem nessa questão de imigração. Pois é, tá vendo? Então, não é o caso da nossa amiga Giovana, que ela entrou legalmente, ela entrou legalmente, de turista, justamente. Passou lá seu tempo de turista e depois voltou para cá normal aqui. Pois é, exatamente. Diferente, né, aqui, né? Tá? Outro termo que eu preciso passar para vocês é xenofobia. É o medo, a aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação à pessoa que vem de fora do seu país,
com uma cultura, hábito, etnias e religiões diferentes. Vê só, gente. Essa xenofobia a gente está falando em relação à Europa, mas existe a xenofobia regional também, professor. Aquela que você realmente tem dentro da sua própria região, do seu próprio país. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos essa questão da xenofobia entre o Norte, o Nordeste e o Sul. Tá? Mas isso é um caso que a gente vai ver. Aqui é muito forte, né, professor, a questão linguística, né? Isso. É muito forte essa questão da xenofobia, principalmente no modo em que as pessoas falam, né? Principalmente quando a gente sai daqui da região nordeste, né? Que a gente tem um sotaque bem, né, peculiar, né, bem arrastado. Quando a gente chega, o pessoal já sabe que a gente somos daqui, né? E infelizmente acabamos passando por essas situações até, professor. Não foi questão de preconceito, né? Eu cheguei lá no estado, veja só, dentro do próprio Nordeste. Eu cheguei lá no estado foi em Sergipe, né, naquela orla de Atalaia. Aí eu fui lá curtir, né, professor? Restaurantezinho, estava bem acompanhado, né? Sim. Bem representado, inclusive, né? Aí, quando a gente foi fazer o pedido, professor, a garçonete olhou para mim e disse, olha, você não é daqui não, né? Eu disse, como é que você sabe? O seu sotaque é muito pernambucano, você é de Recife, né? Eu disse, acertou. Aí, agora, por quê? Não, porque você fala muito igual ao Alto da Compadecida. Que era questão de Chicó. Olha só, tá vendo, pessoal? Mesmo dentro do Nordeste, nós temos essa variação linguística no nosso território. Pois é. No nosso caso de Billy, que Billy foi fazer as Olimpíadas agora, lá no Japão, estava lá, cobrindo as Olimpíadas sem estresse nenhum. O cara viajado, estava aí. Vitória. Aí só vitória por meninos aí. Então vamos embora, gente. Fluxo migratório na Europa, tá? Vamos entender um pouquinho mais aqui, tá? Até a metade do século XX, milhões de europeus saíram do continente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo começou a se inverter. Dados da ONU mostram que 76 milhões de imigrantes vivem na Europa. Por que assim, antes do século XX, gente? A Europa passou pela Primeira Guerra, vocês sabem, né? A questão começou logo nas grandes navegações, né, professor? Começou por ali, o pessoal, o final do sistema feudal, as grandes navegações, eles começaram em busca de novos territórios para poder chegar em riqueza e começaram a sair. Depois teve a Primeira Guerra, que praticamente quase que acabou com a Europa toda. Então muitos saíram aqui para o Brasil, vieram aqui para a questão de São Paulo, a questão do café, vieram para cá essa questão. Mas depois da Segunda Guerra, o fluxo se inverteu. E hoje, a Europa, por ser considerado realmente um centro desenvolvido, calcula-se que 76 milhões de imigrantes estão lá na Europa. Vamos adiantar aqui. Principais motivos, professor, está aqui, olha. Olha aí. A crise socioeconômica em países como o norte da África, a crise econômica mundial de 2008, a necessidade de mão de obra não qualificada, França e Reino Unido atrai jovens nascidos em seus territórios coloniais. Quando eu falo França, atrai, professor. Como assim atrair? Como é que eu posso dizer para eles assim? Atrai os jovens de países colonizados. Como é que eu posso explicar para eles isso aí? Um atrativo, né? Questões de que, por exemplo, aquela região, ela me atrai, por exemplo, economicamente, professor, vai ser mais viável para mim. Questões culturais. Poxa, aquela região ali tem uma cultura que me atrai bastante. Vou lá conhecer. Toda a questão também de turismo. Uma área mais legal, uma área mais... olha só, blazer. E também na Inglaterra, né, professor? Cidades lindas. Giovana também já visitou a Inglaterra, ela sabe como é linda lá, né? E também tem aqueles fluxos que são temporários, né, professor? Eu vou na determinadas... Vai falar sobre eles? Vamos embora. Na próxima aula eu vou trazer a questão só, já vou mostrando as fotos dela aqui para a gente passar. Perseguição política, né? Conflitos étnicos, guerra, como exemplo da Síria. Vocês vão ver o porquê, como da Síria, a guerra da Síria é o grande causador dessa migração. Dentro da própria Europa, países do leste europeu para a Europa ocidental, uma Europa mais desenvolvida, então eles migram lá dentro mesmo para poder chegar e fazer isso aí. De onde vêm os imigrantes? Aí está aqui o gráfico, professor, tá? Milhares de imigrantes ilegais entram na Europa todos os anos. Os governos europeus têm política de imigração restritiva, mas não são capazes de conter o grande fluxo. Alguns países europeus não têm condições econômicas de receber grande fluxo de imigrantes. A Grécia é um deles, tá? A Grécia não tem condições de receber. Portugal também não tem condições de receber, tá? Por questão de sua economia, mas recebe. Ao entrar na Europa, muitos imigrantes vão trabalhar em empregos informais ou na construção civil, subempregos, tá? Porque primeiro que são imigrantes, não estão legalizados, então qualquer tipo de salário para eles é o tipo colocado. Então, está aqui, olha, Síria, isso é dado de 2014,
Aí vem depois Afeganistão, Kosovo, né? Eritreia, Sérvia, Paquistão, Iraque, Kosovo, Irã, Nigéria, né? Rússia. Como? Kosovo, né? Kosovo. Eu pronuncio assim, né? Você vê que a Síria é o maior, por quê? Por conta da Olha guerra, aí, professor. olha aí. A guerra na Síria é uma coisa realmente que o país está praticamente totalmente destruído. Então o pessoal foge de lá para poder chegar e tentar embarcações. Aí essa imagem que vocês estão vendo lá de esquerda aqui é de acampamentos que são feitos na Europa. Eles chegam lá, ficam no acampamento para depois tentar asilo em algum outro país. Mas às vezes passam meses nesses acampamentos, professor, lá, em barracas, em tendas lá. E muitos fazem travessias muito perigosas, tá? Ó, Isso. ali, por exemplo, vocês estão vendo aqui do lado direito aqui, restos de uma embarcação, tá? Que com os coletes do pessoal, ou seja, o pessoal deixou, foi na Grécia, eles aportaram na Grécia, deixaram todo o material e entraram na Grécia ali, esse pessoal aí ilegalmente. Mas a Grécia é um país que deporta, infelizmente, professor, porque não tem condições de ficar. Então a Grécia recebe e deporta. Quem hoje mais recebe na Europa é a Alemanha. A Alemanha é quem mais recebe esses imigrantes. A Síria aí é bem antiga, né, professor? Bem... Lá de 2010, 2011, Isso, né? professor. Está com mais de 10 anos essa guerra na Deve ter Síria. um termozinho que a gente fala lá, né? Primavera Árabe, né? Isso, Lá em professor. história vocês trabalham bastante isso. Vocês verem que são 10 anos desse conflito lá. Migrantes detectados ilegalmente entrando na União Europeia de janeiro a junho de 2015. Ó, essa é a rota, professor. Olha aí. Essa é a rota que eles fazem aqui. Não sei se dá para ver bem aqui, tá? A 2014 2015 no oeste mediterrâneo, né? E aqui a maior parte é no Mediterrâneo Central, tá? Que é justamente daqui. Eles vêm atravessando para chegar logo na Grécia, que é o primeiro local que tem, e vem de balsa. Sem segurança nenhuma, porque o primeiro ponto que eles pegam logo é na Grécia aqui, olha, tá? Vem o pessoal também atravessando lá da África, vem, tá? Mas o caminho mais certo para sair da Síria, da guerra da Síria é por aqui. Depois ele vem para a Itália, onde tem um grande campo de concentração aqui na Itália, e aqui distribui aqui. Quem tem a oportunidade de chegar logo na Alemanha, tá? Fazer esse trajeto aqui para a Alemanha, são recebidos, tratados de forma diferente. A economia é mais estável e conseguem trabalhar de forma diferente. O próximo está aqui, professor, a imagem, como é que eles fazem? Eita. Olha a embarcação, tá? Totalmente estável, né, professor? Está atravessando um oceano, você imagina, um mar gigantesco, Bastante todo mundo agitada junto aí, se arriscando. Mas na realidade não é nem se arriscando, é fugindo da morte certa. Exato. Porque eles estão lá na Síria, às vezes estão nos países africanos que não tem recurso nenhum para eles, tá? Estão morrendo de fome, então vão tentar alguma coisa. Ou quando não estão na guerra, sabe que vão morrer, então, eu estou morto mesmo, vou tentar arriscar uma vida melhor, né? E sabe o que é o mais agravante, professor? Que muitas dessas famílias são separadas. Muitos, porque quando chegam lá tem que sair correndo de todo jeito e deixam um filho, e às vezes propositalmente, eles deixam um filho de menor, porque os países, quando recebem a criança, a tendência é dar guarida ou dar aporte a essas crianças, né? Eles não deportam a criança. Não. Então, muitas vezes, eles deixam propositalmente a criança sozinha para que ela tenha um futuro. E os pais vão para outro caminho. Vejam um pai tomar uma decisão dessa. Atravessar o mar todinho, chega lá, largar seu filho menor para que ele tenha um futuro e ele vai arriscar outra coisa. É doloroso, mas essa é a realidade dos migrantes lá. Europa, variedade linguística. Tá? O que a gente tem muito lá é o continente europeu apresenta grande pluralidade étnica, cultural na composição de sua população. É possível encontrar algumas regiões da Europa a convivência entre povos tradicionais cujas identidades culturais são divergentes. A língua é uma das principais formas de expressão cultural desse povo. Como é que está aqui a língua aqui, olha? Para muitos deles, até mesmo considerando minorias nacionais, a gente vai ver um exemplo desse muito grande entre os bascos nas Espanhas, os lapões na Lapônia, os cursos na França e os sicilianos na Itália. Dentro do próprio país existe uma divisão, professor. Olha para aí, é impressionante. A gente tem aqui, ó. Esse é um gráficozinho como é que era a Espanha. Vê como ela vai mudando a questão linguística dela aqui, tá? Então é dentro da Espanha, 1500, 1600, 1700, tá? 1800, 1900, 2000, pronto. Mas você vê que vai mudando a questão da variação linguística e a cultura também. É como se fosse vários países dentro de um único país, professor. Ele realmente não é que eles não se entendam, mas eles não se aceitam politicamente, nem culturalmente, né? Justo. Como a gente vê aqui também nessa questão aqui da Sicília, na Itália.
Aqui é uma coisa impressionante, porque a gente tem a Itália e tem o Vale, tem a questão da Sicília, que tem um idioma diferente, tá? Tem um governo diferente, tá? Uma política, eles são uma cultura totalmente diferente e eles não se sentem italianos, eles se sentem mais do que italianos. Tanto lembra daquela questão da máfia, professor? Né? A máfia de Sicília, eles se sentem mais que italianos, eles se sentem os legítimos italianos. Então tem um conflito muito grande deles aí. Então a gente está chegando ao final, professor. Quem tá passou aqui, por olha. aqui foi a Marcela, deixando o seu bom dia. Bom dia, Marcela. Está aqui, professor, a tipo de línguas, né, que a gente vê predominante lá, tá, na Europa, vários troncos linguísticos aqui, tá? E xenofobia e racismo, para a gente finalizar aqui agora, a redução do crescimento vegetativo, cada vez menos mão de obra, crise econômica na Europa, cresce os discursos de nacionalistas e surgimento de movimentos xenofóbicos e racistas. Ou seja, como está passando em crise, pouco emprego. Então chegou alguém da África, o cara vai dizer, não, tu vai tomar meu lugar? Se alguém da Síria vai tomar meu lugar, tá? Então a crise, isso aí tudinho, professor, faz com que cresça a xenofobia lá em relação aos imigrantes, né? Então é muito comum, principalmente na Alemanha tem crescido muito mais essa questão, professor. Quando a gente fala crescimento vegetativo, né? A gente tá porque pode ser, né? Poxa, professor, o que é crescimento vegetativo, né? É justamente quando a gente pega lá a diferença, né? Da taxa de natalidade com a de mortalidade que vai nos dar o crescimento natural. Beleza, gente? Ou seja, está nascendo menos gente lá na Europa, na verdade, está morrendo mais e nascendo menos, né? Isso. Então, o que acontece? Como tem esse desequilíbrio lá, eles ficam, na realidade, com essa preocupação de território. Está aqui o fluxo migratório da Europa, a gente mostrou para vocês, olha, todo Olha mundo como indo. chama por cento, né, professor? Tá, a gente Se lembrar vê que a gente falou da França, Inglaterra, olha só. países mais desenvolvidos, né, professor? Justamente. Aí estão neles aí. Então, a gente chegando aqui ao nosso final, está Olha aqui aí, um outro ó. mapa mostrando aqui com mais clareza aqui. Essas setas maiores aqui mostram a maior concentração de imigrantes, Isso. que é justamente naquela Reino Unido, a gente está vendo na Alemanha essa questão Sim, aqui, sim. que a gente está vendo aí, né? E aí vem, professor, eu queria que você só fizesse um comentário para a gente finalizar aí. De onde estão saindo os imigrantes? Meridiano Central, Leste Meridiano e Oeste dos Balcãs, tá vendo? As três principais nações de origem, tá? Tá. Principais nações, Eritreia, Nigéria e outros países, tá? Ou seja, África, né, professor? África, né? Aí Síria, Afeganistão e Paquistão. Justamente. E você pega ali que são países o quê? Abaixo lá do deserto, né? Isso. A região da África subsaariana, que é justamente a área que tem os países mais pobres do mundo. Aí a Síria, Afeganistão e Paquistão já pega mais a área do Oriente Médio por ali, né, professor? Também, né? Aquela questão dos países que de perseguição, vamos dizer assim, religiosas, mais ferrenhas, né? Conflito, né? Aí faz com que ela se espelhe e procure áreas melhores. Pronto. E por último aqui a Síria, Afeganistão e Kosovo, tá? Que também foge para lá, principalmente por questões religiosas, gente, tá? Então o índice de causa de morte de imigrantes, tá? Claro que o maior índice está na questão da travessia, eles morrem muito no meridiano por conta da travessia. Você viu aí o índice mostrando como é que está a questão dos anos. Em 2015 houve muita morte porque muita travessia. Bom, vou passar para o professor Gilson aqui agora para que ele dê suas considerações finais e a gente na próxima aula vou passar a história de Caboa. Olha aí, Tá certo? olha só, minha gente, a aula foi meio na marosidade, né? Mas só que a gente vai continuar na próxima semana a nossa aula, né? É sempre uma alegria, um prazer, uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês, trabalhando geografia. Fizeram, não foi? O pessoal da produção ali também fez, viu? Eu vou fazer para encerrar, hein? Olha, olha, olha. Para vocês o rostinho. Até a próxima semana, gente. Pronto, gente. Até a próxima semana. A próxima semana eu trago para vocês a história de Camoa, muito interessante, para que vocês possam ver essa questão da migração aí. Até a próxima. Espero vocês.